Vento que balança as palhas do coqueiro, vento que encrespa as águas do mar, vento que assanha os cabelos da morena, me traz notícias de lá. Vento que assovia no telhado, chamando para a espiar. Vento que na beira lá da praia escutava o meu amor a cantar. Hoje estou sozinha e tu também, triste me lembrando do meu bem. Vento, diga por favor, aonde se escondeu o meu amor? Vento, diga por favor, aonde se escondeu o meu amor? Triste me lembrando do meu bem. Vento, diga por favor, aonde se escondeu o meu amor? Vento, diga por favor, aonde se escondeu o meu amor?
criança brincar, é ouvir 1000 canções numa concha de mar, é chuva caindo, é campo em flor, e acima de tudo é o amor, é o amor, é o amor belo pra mim. Quando estou a sofrer, é na treva da alma que eu começo a crescer, lembrar com alegria que além, muito além, à espera de mim existe alguém, lá 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 ia, alguém, lá 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 ia, alguém. Poderosa força que ilumina o meu ser, guia meus passos, me ensina a viver, cruzando os horizontes, vencendo os meus defeitos, com a luz do saber, pela virtude de amar. Com tua força tamanha, ó Cristo, me ajude a derrubar as barreiras da vida que eu venha encontrar. E eu venho pedir a ti, ó Pai amigo, que a vida estás a sustentar. Dá-me tua certeza de um dia eu poder chegar a ver-te nos olhos que choram, nos pobres e aflitos, em todas as coisas criadas por ti. Eleva minha alma, me faz tão perfeito, me leva a saber que estás dentro de mim. Ó Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, em favor de todos, ó Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome, em favor de todos nós. Com tua força tamanha, ó Cristo, me ajude a derrubar as barreiras da vida que eu venha encontrar. E eu venho pedir a ti, ó Pai amigo, que a vida estás a sustentar. Dá-me tua certeza de um dia eu poder chegar a ver-te nos olhos que choram, nos pobres e aflitos, em todas as coisas criadas por ti. Eleva minha alma, me faz tão perfeito, me leva a saber que estás dentro de mim. Ó Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, em favor de todos, ó Pai nosso que estás no céu.
santificado seja o teu nome, em favor de todos nós. Sempre em flor, seu destino iluminado tem promessas de amor. És um sonho de bonança deste meu grande Brasil. És do mundo a esperança que nasceu no céu de anil. Deus te salve, meu sertão, meu sertão. Que saudades vou levar no coração. Cascata com seu véu, entre sonhos multicores. O luar tem mais encanto quando cobre com seu manto meu sertão verde encantado. As estrelas cintilantes são divinos diamantes, lá no céu todo enfeitado. Solidão, oh meu Deus, quanta beleza. Passarinhos a cantar e o amor desabrochar no festim da natureza. Deus te salve, meu sertão, meu sertão.
Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa TV Semear. Vou estar fazendo a apresentação desta noite. Meu nome é Gabriela, sou trabalhadora aqui da casa. Vou apresentar nossas atividades. Às terças-feiras nós estamos estudando Espiritismo com o Semear, às 20h20. Na quinta-feira nós temos às 20h20 o estudo do Evangelho e a irradiação, logo em seguida. E aos sábados nós temos às 19h15 nossa reunião pública e em seguida nosso passe. A lição de hoje é a lição 99 do livro Fonte Viva, Persiste e Segue. Portanto, tornei a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Paulo, Hebreus, capítulo 12, versículo 12. O lavrador desatento quase sempre escuta as sugestões do cansaço, interrompe o serviço em razão da tempestade e a inundação lhe rouba a obra começada e lhe aniquila a coragem incipiente. Descansa em virtude dos calos que a enxada lhe ofereceu e os vermes se incumbem de anular-lhe o serviço. Levanta as mãos no princípio, mas não sabe tornar e levantá-las na continuidade da tarefa e perde a colheita. O viajor, por sua vez, quando invigilante, não sabe chegar convenientemente ao termo da jornada. Queixa-se da canícula e adormece na penumbra de ilusórios abrigos, onde inesperados perigos a surpreendem. De outras vezes salienta a importância dos pés ensanguentados e deita-se às margens da senda, transformando-se em mendigo comum. Usa os joelhos sadios, não se dispondo, todavia, a mobilizá-los, quando desconjuntados e feridos, e perde a alegria de alcançar a meta na ocasião prevista. Assim acontece conosco na jornada espiritual. A luta é o meio, o aprimoramento é o fim. A desilusão amarga, a dificuldade complica, a ingratidão dói, a maldade fere. Todavia, se abandonarmos o campo do coração, por não sabermos levantar as mãos de novo, no esforço persistente, os vermes do desânimo proliferarão precípites no centro de nossas mais caras esperanças, e se não quisermos manchar de joelhos desconjuntados, é possível sejamos retidos pela sombra de falsos refúgios durante séculos consecutivos. Então, o que ele traz aqui nessa lição é em relação aos nossos problemas, né? Então, a nossa missão aqui, a nossa missão de estarmos reencarnados é a questão do progresso, né? É a gente evoluir. Então, diante esse progresso, diante essa evolução, nós vamos nos deparar com vários problemas, com várias missões aí para ser percorrida, e muitas vezes a gente desiste no meio do caminho, né? Então ele diz aqui que é para a gente persistir e seguir os nossos caminhos, seguir os nossos problemas, seja os maiores problemas quanto os menores problemas que nós temos, né? Então, nós temos essa capacidade de superar, assim, se vem um problema pra gente, nós temos essa capacidade de conseguir resolver esse problema, certo? Então, nós devemos pensar que nunca estaremos sós, né? Em nossas missões aí, né? Nessas pequenas e grandes batalhas que possamos percorrer. E temos algo para resolver. Se nós temos algo para resolver, do mais simples que ele seja, que nós busquemos por uma solução, que nós tenhamos em mente que quem busca, acha,
né? E Cristo, ele nos ensina o seguinte, um pequeno trecho que eu vou fazer a leitura aqui. Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá. Pergunta quem pede, recebe, e quem procura, acha, e aquele que bata a porta, abrir-se-á. Mateus capítulo 7, versículo 7 de 8. Né? Então, que possamos ser persistentes e seguirmos, né? Que possamos seguir aí esperançosos em dias melhores. Que Jesus nos abençoe. Vou fazer agora a nossa prece de abertura. Logo em seguida, nós temos hoje como palestrante a Marília Borba, da Casa GECAL, com o tema Na Luta Vulgar. Vou fazer nossa oração de início e logo em seguida ela assume o posto aí para dar a palavrinha conosco. Senhor Jesus, agradecidos estamos por mais uma semana, por mais uma oportunidade de estarmos aqui nessa reencarnação e que possamos, Senhor, aproveitar cada detalhe, cada momento, seja ele ruim ou bom, que possamos sempre levar como ensinamento. Que essa noite de hoje possamos levar todos os aprendizados a todas as outras pessoas, que possamos passar adiante. Que o Senhor esteja sempre conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Vamos lá, boa noite a todos. Nessa noite nós vamos fazer uma reflexão com o tema Em Louvor da Alegria. Para iniciar nossa reflexão, eu trouxe aqui uma passagem que está lá em Lucas, capítulo 6, versículo 20 e 21, onde ele diz assim: Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós que agora chorais, porque rireis. Essa é a passagem. Lá no capítulo 25, no capítulo 5, item 25 do Evangelho, os Espíritos ponderam o porquê de, às vezes, nós sentirmos uma tristeza, achar a vida amarga, né? Aquela desilusão, e ele explica que muitas vezes o espírito, ansiando por sua liberdade, felicidade e percebendo que não consegue tê-las aqui, reflete no corpo esse sentimento de desânimo, de abatimento, né? Mas ele nos chama a atenção para que nós não deixemos essa energia enfraquecer a nossa vontade. Lá no capítulo 27 do livro Jesus no Lar, Neio Lúcio relata que após uma palestra onde eles discutiam sobre os dons que o céu concede às almas aqui na Terra, Jesus comenta, então, que ele sempre conta uma história, né, para ilustrar, para explicar alguma coisa ali para os participantes das reuniões. E aí ele conta que existiu um homem que, banhado pela graça do merecimento, recebeu do alto a permissão para se aproximar do anjo que ele chamou de anjo dispensador dos dons divinos que florescem o mundo. Aí, diante desse anjo, ele pediu, então, o dom da mocidade. E o anjo concedeu esse dom, mas, em breve, esse homem reconheceu que a juventude, apesar de ser força, beleza, também era inexperiência, fragilidade espiritual. Então, ele, já desinteressado, retornou ao anjo e pediu, então, a riqueza. Pois bem, ele conseguiu a abastança e ele aproveitou ela por muito tempo. Mas chegou o momento em que ele percebeu que a posse de grandes patrimônios provoca também a inveja de muitos. E aí, cansando ele dessa defesa trabalhosa mesmo dos próprios bens, ele retorna ao anjo e pede, então, o dom da liberdade. O anjo concede e ele vê-se, então, realmente livre. No entanto, nessa vivência dessa liberdade, ele é defrontado por cruéis demônios, como ele chama, né? Demônios invisíveis que
perturbam a sua caminhada a todo instante, enchendo a sua mente de inquietações, de tentações. E ele, então, cansado, diante desse permanente conflito interior, né, que ele vivia, retornou ao anjo e suplicou, então, o dom do poder. Então, na posse dessa nova dádiva, ele se revestiu de grande autoridade. Mas logo ele entendeu que o mando, a autoridade, gera também ódio e revolta naqueles corações que o rodeava, né? Que corações muitas vezes que não o compreendiam, né? E aí ele fala, né, que atormentado pelas agulhas, pelas agulhadas, né, ocultas da indisciplina e da discórdia, ele não quer mais aquele dom. Volta ao anjo e implora então o dom da inteligência. O anjo, mais uma vez, concede o dom da inteligência. Porém, na condição de cientista, de homem das letras, ele perdeu o resto da paz que ele ainda tinha. Ele compreendeu rapidamente que não era possível ele semear a realidade de que ele tinha consciência de acordo com os próprios desejos. Para não ser a vítima de reações destruidoras, né, daqueles benefícios que ele trazia, ele era obrigado a colocar, como ele dizia, um grão de verdade entre 1000 flores de fantasia passageira. E, longe de se acomodar nessa situação, ele voltou à presença do anjo e pediu, então, o dom do matrimônio feliz. Satisfeito, então, com essa nova posição, ele se reconfortou naquela vida boa do ninho doméstico, né? Ele estabeleceu uma bonita família e tudo, mas um dia veio a morte e levou-lhe a esposa. Angustiado pela viuvez, procurou mais uma vez o anjo e afirmou que tinha se equivocado, que, na verdade, ele queria pedir a graça da saúde. Recebeu, então, essa concessão. Mas, logo que passaram-se os anos e a velhice chegou, o corpo já não era mais o mesmo, né? Desgastado, enrugado. Ele, atormentado e já incapaz de sair de casa, de se ausentar de casa, o anjo veio ao encontro dele, né? E abraçando, perguntou a ele o que ele queria agora do alto. E aí ele, já infeliz, declarou-se já em falência e pergunta para o anjo, mas o que mais que eu poderia pedir a essa altura? E aí o mensageiro lhe explica que ele, né, o candidato à felicidade, se esqueceu do maior de todos os dons que pode sustentar o homem no mundo, que é o dom da coragem. A coragem que produz entusiasmo e bom ânimo para o serviço de cada dia. Então, nesse ponto, Jesus interrompeu, esperou alguns minutos, onde todos refletiam, e depois, sorrindo, complementou a história, dizendo assim: formosa é a mocidade, agradável é a fortuna, admirável é a liberdade, brilhante é o poder, respeitável é a inteligência, santo é o casamento virtuoso, bendita é a saúde da carne. Mas se o homem não possui coragem para sobrepor-se aos bens e males da vida humana, a fim de aprender a consolidar-se no caminho para Deus, de pouca utilidade são os dons temporários na experiência transitória. E aí, então, pegando uma das criancinhas que estavam por ali, colocando no colo, ele aponta para o céu estrelado, meio que para dizer, né, que somente no alto essa felicidade eterna, né, que nós buscamos, encontraria a sua verdadeira pátria. Ainda no Evangelho, os Espíritos nos lembram que nós temos uma missão a desempenhar na Terra, seja ela com a nossa família ou cumprindo outras obrigações que nos foram confiadas por Deus. E que nessa missão, se nós nos depararmos com tribulações, que vamos nos deparar, nós devemos ser fortes e corajosos, porque essas provações duram pouco. E, se forem bem suportadas, nos levarão a essas regiões, né, onde já não existem essas aflições da terra. Leon Denis afirma também que essa crença na reencarnação acaba com o medo que nós temos do além, o medo da morte, né? E ao invés de recear o futuro, o homem experimenta essa alegria das certezas eternas. E, com essa confiança, né, no dia seguinte, as suas forças, então, se multiplicam. Nós devemos nos lembrar que a lei divina,
ela é uma lei de equilíbrio. Uma lei de equilíbrio que estabelece a ordem do mundo moral e o equilíbrio do mundo físico. E assim como afirmam os espíritos, alegrias, afeições, períodos de felicidade, de descanso, se alternarão com existências de luta, de resgate, de reparação, dificuldades, a depender daquilo que nós necessitamos para o nosso aprimoramento, né? Aquilo que nós precisamos para nos recuperar mesmo, né? Das dificuldades que nós ainda enfrentamos. Nós lembramos ainda que os nossos pensamentos, né? A nossa mente gera vibrações, e que o seu foco de emissão, no caso, a nossa mente, se torna um poderoso gerador de bem ou do mal. E assim, os seres se classificam, né, pela natureza dessas energias que emitem. E, enquanto as forças do bem se multiplicam, as forças do mal se destroem pelos seus próprios efeitos, porque esses efeitos voltam para a sua causa, né, no caso a mente, que é o seu centro de emissão, trazendo aí as suas consequências, né, sendo eles pensamentos ruins, serão consequências dolorosas também. Nós retomamos essas noções de vibração da nossa mente, do nosso pensamento, para refletirmos acerca do momento em que nós estamos vivendo. Por quê? Leon Denis afirma que nós temos a demonstração disso, né, do efeito dessas emissões mentais, em tempos como esse que nós vivemos, de epidemia, de contágio, né? E ele coloca que, nesses momentos, são principalmente as pessoas cujas forças vitais se harmonizam com essas causas mórbidas, né, que estão em ação, são normalmente as atacadas, enquanto aqueles outros indivíduos dotados de vontade firme e isentos desse receio, desse medo, ficam normalmente ilesos. Bezerra, recentemente, alguns meses atrás, em uma mensagem, nos advertiu também quanto a isso, ao nos dizer que nós devemos ter cuidado para que as nossas ondas mentais sincronizem-se com as mentes que administram as vidas e evitar descer o pensamento às páginas da agonia, né? Que são essas forças ofensivas que estão produzindo as dores por necessidade do planeta. Então, ele confirma isso que Leon Denis já nos dizia, né? Do poder que a nossa mente tem na proteção até da nossa saúde física. Nós devemos, sim, buscar na fé, no conhecimento da reencarnação e das leis de Deus, o fortalecimento para mantermos nossos pensamentos e ações em vibração diversa a essa de medo, de tristeza, de pânico, que domina boa parte dos homens nesse momento. Assim, nós protegemos a nós mesmos e também auxiliamos o próximo. A nossa vibração tem que ser essa que eleva pela certeza de que a dor é necessária à educação. E também de alegria por nós conhecermos a verdade da alma imortal. Por mais que a nossa experiência nessa encarnação seja difícil, né, e sofrida muitas vezes, nós não podemos deixar que a depressão, que a tristeza, né, nos paralise e nos impeça de fazer o bem. Nós sempre possuímos algo de bom que possamos dar ao outro, que possamos oferecer para diminuir o sofrimento e as amarguras do outro, né? E, por consequência, as nossas também. Emmanuel nos lembra que a melancolia edificante, porque é justa a melancolia, a tristeza, a gente muitas vezes se sente assim, e é normal, mas que a melancolia edificante é aquela que faz com que o homem continue se movimentando em favor dos outros, né? Porque ele sabe e ele sente que assim ele também se prepara para aspirações mais elevadas, né? E até para o reencontro mesmo com aqueles que ele ama. Em uma outra mensagem, essa no livro Alma e Coração, Emmanuel afirma também que quando surgem aqueles momentos, né, na nossa vida em que surgem crises que geram outras crises, né, ou seja, aqueles momentos bem difíceis mesmo,
nós não devemos atribuir culpa, né, às outras pessoas, né, culpar as outras pessoas pelas situações que nós vivemos, né, e que nós não podemos admitir o desânimo, né, que o desânimo, na verdade, domine as nossas energias. E que não percamos tempo na queixa e na frustração. Ele nos recomenda que, ao invés disso, nós devemos orar e nos levantar dos obstáculos em pensamento e agir em favor da nossa própria libertação. E como ele coloca, né, na certeza de que por trás da dificuldade está operando a lei do bem. E ele nos lembra ainda, né, que com a convicção de que Deus é o autor e sustentador desse sumo bem e de que nenhum mal poderia modificar, né, alterar o seu governo de amor infinito e bondade eterna, nós mudamos o nosso ponto de vista, né? Assim, situações que muitas vezes a gente via de uma forma como sendo muito difíceis, né? E muitas vezes de forma muito pessimista, a gente altera a forma de analisar, a forma de enfrentar, logo a gente muda também o nosso grau de sofrimento, digamos assim, né, diante das situações. E aí ele vai citando alguns pontos, né? Por exemplo, ele coloca que a doença, aquilo que nos parece doença, a gente começa a ver como um processo de recuperação da saúde. Muda a forma, né, para uma forma mais otimista de ver a vida. E daí ele continua dizendo que pequenas chateações que são consideradas ou poderiam ser consideradas como ofensas são, na verdade, convites ao reexame das dificuldades, né, ou apelos à oração pelos nossos companheiros de humanidade, né, que ainda de forma leviana se transformam em perseguidores das boas obras, né, porque muitas vezes eles não conseguem nem compreendê-las ainda. Contratempos que consideramos ingratidões das pessoas, ingratidão das pessoas queridas, quase sempre significam modificações dos desígnios superiores em benefício dos entes que amamos e que seguem credores do nosso entendimento e carinho. Desarmonias no lar são a exigência de mais serviço aos familiares para que nos reconciliemos em definitivo com adversários, evitando a possibilidade de retorno às causas de sofrimento e desequilíbrio que já nos induziram a quedas e obsessões em existências passadas. Né? Então, até as dificuldades no lar, né, a gente passa a ver de forma diferente, compreendendo o porquê da gente estar vivenciando e o porquê de estarmos próximos daquelas pessoas, né? Como uma oportunidade mesmo de modificar a nossa atitude, né? De reescrever o passado de uma forma diferente. E aí ele coloca, por fim, que até mesmo a morte já se define por uma renovação, né? Por mais vida. Então, a gente muda mesmo o nosso ponto de vista, né? A forma de analisarmos os acontecimentos da nossa vida. E aí ele afirma que, sempre que essas aflições nos visitarem, que nós procuremos trabalhar e esperar entre o prazer de servir e a felicidade também de confiar, recordando que, se nós procuramos pelo socorro de Deus, o socorro de Deus também nos procura. E ele coloca, né, se esse momento de tranquilidade demorar a chegar, e a gente perceber que as privações, que o sofrimento, as provações estão, na verdade, se multiplicando, que a gente persevere no trabalho, com esperança, né, nos lembrando que a lei do bem, ela opera sempre, né, e que o amparo de Deus ou está oculto ou está vindo, né, está a caminho. Né, nos lembrando de que a providência divina, né, ela sempre age, né, a ajuda sempre vem. Muitas vezes a gente não consegue enxergar, né, e muitas vezes a gente vê essa providência, os acontecimentos como algo negativo. A gente não vê o aprendizado que a gente pode tirar dali. Bezerra de Menezes, ainda nessa mensagem que foi transmitida pelo Divaldo, né, ele fala que, falando desse momento atual que a gente está vivendo, que jamais a humanidade apresentou tanto amor como nesses dias, né? E complementa, e tão bela e nobre consciência dos ditados de Jesus.
as felicidades, né, que muitas vezes a gente anseia e busca nesse mundo, elas muitas vezes nos imobilizam, nos paralisam, né, há atrasos, há esquecimentos, mas quando essa demora é excessiva, aí vem a dor com o objetivo de nos impulsionar para frente. Leon Denis reflete que, por mais que se realizem progressos, né, que se desenvolva a higiene, o bem-estar, né, dentro da sociedade, doenças novas sempre aparecem, né, e o homem muitas vezes é impotente para curá-las, como a gente está vendo agora, né, o momento em que a gente vive, e que a gente deve reconhecer nisso a manifestação da lei superior de equilíbrio que nós comentamos anteriormente. E ele coloca que a dor será necessária enquanto o homem não tiver colocado o seu pensamento e os seus atos de acordo com as leis eternas. E aí ele lembra que todos os nossos males provêm de nós agirmos em sentido oposto a essa corrente divina. E que se nós voltarmos a entrar nessa corrente, a dor desaparece, porque a sua causa também terá desaparecido. Por isso, afirmou também Bezerra, né, que nós não devemos nos preocupar demasiadamente com a presença, né, como diz nas palavras dele, com a presença pandêmica do vírus, que esse momento será mais tarde compreendido, né, o porquê da gente ter que passar por isso, o porquê da humanidade ter que passar por esse momento de pandemia tão difícil. E aí a gente pensa, né, com as poucas reflexões que nós já fizemos até aqui, a gente pode ter uma boa noção disso, né? Do motivo, né, da gente ter que passar por isso, né? Nós não dissemos que quando há atrasos, quando a demora por essa busca do bem, ela é excessiva, nós precisamos da dor para nos impulsionar? Então, cabe a nós refletir sobre isso, né? Refletir no convite que a vida está fazendo a cada um de nós nesse momento, né? Na posição em que nós ocupamos, né? Seja dentro do trabalho que a gente realiza, né? Trabalho formal, trabalho na casa espírita, né? E refletirmos sobre que convite é esse que a vida está nos fazendo, né? O porquê da gente ter que passar por essa dificuldade e qual é o nosso papel. Para que a gente possa, de fato, aproveitar essa oportunidade, né, essa aprovação, para que a gente seja, de fato, impulsionado, como Leon Denis colocou. Porque a presença da dificuldade, a dor e o sofrimento não faz com que todos avancem da mesma forma, né? Vai depender da forma como a gente age mesmo diante da dificuldade. O sofrimento ele deve ser considerado como uma necessidade de ordem geral, como um agente do desenvolvimento, né? Uma condição mesmo para o progresso. E a sua ação é boa para aquele que sabe compreendê-lo, porque aquele que enfrenta com revolta, maldizendo a Deus e a sua providência, não está aproveitando a oportunidade como deveria. E, pensando assim, a gente evita cair nessa melancolia doentia, exagerada, né, que, ao invés de nos impulsionar, nos paralisa, como nos advertiu os espíritos lá na lição do Evangelho, lá do começo da nossa reflexão, né? Pela vontade, nós podemos domar, vencer, ou, pelo menos, tirar proveito da dor e do sofrimento, né? Fazer dela um meio de evolução. Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele esclarece que a ideia que nós fazemos da felicidade, da desgraça, da alegria e da dor varia ao infinito, dependendo da evolução individual. À medida que se sobe, o aspecto das coisas muda, o ponto de vista muda. O espírito que julga com superioridade e considera o objetivo verdadeiro da vida, ele vai achar muito mais felicidade, mais paz, num bom pensamento, numa boa obra, né, num ato de virtude e até mesmo num sofrimento, numa desgraça, né, que purifica, do que em todos os bens materiais, porque ele entende que os bens materiais, na verdade, o perturbam.
E ele afirma que é muito difícil fazer com que os homens entendam que o sofrimento é bom, no sentido de que não há bem sem dor, nem ascensão sem esforços. Nesse sentido que o sofrimento é bom. A tristeza e o sofrimento, elas nos fazem ver e sentir, ouvir coisas que delicadas ou até mais fortes que um homem feliz não pode perceber. Ele afirma que o gênio, né, aqueles espíritos considerados gênios, não foi somente o resultado de trabalhos seculares, né? É também a coroação do sofrimento. Ele fala que a dor inspirou neles a nobreza dos sentimentos e também a intensidade da emoção. E aí ele diz, né, que a vida dolorosa é um alambique onde se destilam os seres para mundos melhores. E aí ele cita, então, o Cristo, Sócrates, Joana d'Arc, entre outros, né, que são figuras conhecidas, né, da história, mas ele lembra também vários outros anônimos, né, que dão o exemplo da grandeza no sofrimento, né, e que iluminam ali a vida daqueles poucos homens que o rodeiam, que vivenciam, que presenciam, né, essa experiência. Leon Denis, então, recomenda: crê, ama, espera, homem, meu irmão. Depois, exerce tua atividade. Aplica-te a fazer passar para a tua obra os reflexos e as esperanças de teu pensamento, as aspirações de teu coração, as alegrias e as certezas de tua alma imortal. Comunica a tua fé às inteligências que te cercam e participam de tua vida, a fim de que te secundem na luta, na tua tarefa, e de que, por toda a terra, um esforço poderoso erga o fardo das opressões materiais. Triunfe das paixões grosseiras. Abra larga saída aos voos do espírito. Nos lembramos então, mais uma vez, das recomendações de Bezerra, né? Para que nós, que conhecemos Jesus, que nós mantenhamos, sim, o respeito, né, às leis, buscando a precaução recomendada pelas autoridades, né, de higiene, de máscara, enfim, de evitar aglomerações, né, de vacinação, enfim, as recomendações dadas pelo governo, né? Mas que nós não deixemos de oferecer a mão àqueles que estão sofrendo, né? Que nós não neguemos a palavra libertadora aos que estão se preparando para enfrentar a imortalidade, que nesse momento é bem numeroso. E ele coloca também que nós não saiamos de onde fomos colocados numa tentativa inútil de impedir a contaminação. Então, não vai ser evitando contato com o próximo, contato esse com o objetivo de auxiliar, né, de amparar, com a desculpa de que está evitando a contaminação, né, porque aí sim vai ser inútil, né, mas que a gente se lembre do nosso papel, né, de cristão mesmo, né, de auxiliar o próximo no momento difícil. E aí ele reforça, por fim, né, alimentai-vos da fé dinâmica, corajosa, gentil, amando a todos. Jesus precisa de vossas mãos, falar pelos vossos lábios, sentir o calor da vossa compaixão e a misericórdia dos vossos sentimentos. E a gente vê muito a aplicação disso, eu acho que todo mundo consegue ver, todo mundo tem alguém, né, em volta, um familiar, um amigo, um colega de trabalho, que está enfrentando, né? Estou colocando muita situação que a gente está vivendo atualmente, porque a mensagem do Divaldo, né, e algumas colocações do Leon Denis vem bem de encontro a isso, né? Essas questões pandêmicas mesmo. Mas é claro que a gente pode estender isso a outras dificuldades, né? A outro sofrimento, enfim. A gente vê como muitas pessoas enfrentam essa situação. E nós, que temos o conhecimento, né, dos ensinamentos do Cristo, do Espiritismo, a gente pode sim colaborar, né, nem que seja com a nossa palavra. Mas que nós façamos tudo isso nos livrando do hábito da tristeza, a tristeza destrutiva, né, sustentando a nossa fé, a nossa confiança, coragem, sem temor, sem revolta, né, nos recordando que cada prova tem uma razão de ser, que tudo que a gente vivencia tem uma razão de ser. André Luiz
recomenda ainda lá no capítulo 35 do livro Conduta Espírita, que sabendo, né, compreendendo que todo sofrimento orgânico é uma prova espiritual, né, dentro das leis kármicas, que nós jamais devemos recear a dor, né, mas que devemos aceitá-la e compreendê-la com coragem e com conformação. E ele afirma que, como nós comentamos anteriormente, a intensidade do sofrimento varia de acordo com a nossa confiança na lei divina. E ele recomenda ainda, né, que nós devemos, voltando a essa questão da vibração mental, que nós devemos nos afirmar mentalmente em segurança, acima das enfermidades, né, que possam afetar o nosso organismo, repelindo, assim, aqueles pensamentos pensamentos e palavras, né, de desespero, de cansaço, né, sempre nos fortalecendo na nossa fé. E ele coloca, né, que nós devemos aproveitar a doença como um período de lições, né, sobretudo como um tempo de aplicação das nossas convicções religiosas, né. E ele diz, por conta disso, que a enfermidade, ela pode ser considerada como um termômetro da nossa fé. E aí, como é que tá? O que está medindo aí o nosso termômetro? E, caminhando para a nossa conclusão, que nós mantenhamos a nossa mente e o nosso coração, que nós mantenhamos no nosso coração as palavras de Paulo, lá na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 16, onde ele diz, regozijai-vos sempre. Essas palavras de Paulo, elas não nos convidam à alegria somente naqueles momentos que estamos nos sentindo pessoalmente felizes, mas ele afirma, regozijai-vos sempre. Emmanuel, nos comentários da lição do Fonte Viva, que reflete justamente sobre essa passagem de Paulo, afirma que, em comparação a outros seres da natureza, né, que se refazem ainda de forma melhor e mais bela depois das grandes tempestades, apenas o homem cultiva e guarda consigo o pessimismo. E ele alerta, então, que essa ausência continuada de esperança e de alegria mesmo na alma significa evolução deficitária. Que a tristeza de todo momento é ferrugem nas engrenagens da alma. Lamentação constante é ociosidade ou resistência destrutiva. E ele afirma, então, que é necessário que a gente desperte para atender dignamente a parte que nos compete, né, nesse drama evolutivo da vida, sem ódio, sem queixa, sem revolta, sem desânimo. E aí ele coloca que a experiência que vivemos, ela é o que é. Os companheiros que nos rodeiam são o que são, não há o que fazer em relação a isso, né? E aí ele conclui, então, dizendo que cada qual de nós recebe a porção de luta que é imprescindível ao nosso aprendizado, né? Ao aprendizado que nós devemos realizar nessa encarnação. E que a grande questão é obedecer a Deus, amando, e servir ao próximo com boa vontade. E ele afirma que quem solucionou esse problema dentro de si mesmo sabe e entende que todas as situações e todas as criaturas, né, que surgem na nossa vida, elas são, na verdade, uma mensagem viva, né, da qual nós podemos recolher essas bênçãos de amor, de sabedoria, né? Isso se nós soubermos aproveitar as lições que o Senhor nos oferece. Nesse sentido, nós não podemos nos esquecer de que Paulo, né, o grande batalhador do Evangelho, sob tormentas e preocupações, encontrou mesmo assim recursos dentro de si mesmo para dizer aos seus irmãos de luta, regozijai-vos sempre. Então, que nós também encontremos esses recursos dentro de nós, para que, mesmo nesse momento de dor e de incertezas, e de muitos outros que virão, porque a nossa vida na Terra, ela é de sofrimento, né? Que nós possamos seguir firmes com Jesus, nos alegrando sempre, né? Não é que não vá haver dor e nem sofrimento, mas a forma como a gente enfrenta isso, esses momentos, é que deve ser uma forma
de enfrentar com alegria, né? Porque se a nossa fé é firme, né? A gente vai ter essa alegria, assim como Paulo colocou, regozijai-vos sempre. Então, é com essa mensagem que eu quero concluir, para que todos possam levar para o seu dia a dia, para as dificuldades que enfrentam, para esse momento difícil que a gente está passando, que está se estendendo, a gente se lembrar, né, das alegrias da vida, das alegrias da lição do Cristo, né? A mensagem do Cristo, alguns colocam que é uma mensagem de sofrimento, né? Mas não é. É uma mensagem de alegria, né? De amor, e que a gente possa se lembrar disso, né? Para que a gente possa aproveitar esse momento para o nosso crescimento, para nos impulsionar para frente. Então é isso, uma boa noite a todos e até a próxima. Muito obrigada, Marília, pela palestra de hoje. Gostaria de convidar a todos para a nossa próxima palestra com a palestrante Joana Dark, com o tema Durante a Luta, também da Casa GECAL. Vocês estão todos convidados. Gostaria que vocês se inscrevessem aí no nosso canal, ajudar aí na nossa divulgação, dar o seu like, compartilhar com os amigos e estar sempre nos assistindo. Muito obrigada a todos vocês e após a prece final teremos o nosso passe virtual. Não percam. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai, Senhor, de todos os males. Amém. Boa noite a todos e até terça-feira. A paz de Deus esteja nesse ambiente. Seja bem-vindo à sala de passe virtual da Fraternidade Espírita Semear. Esclarecemos que o passe tem por propósito auxiliar na recuperação física, mental e espiritual, substituindo os fluidos deletérios por fluidos benéficos. Durante o passe, ocorrem trocas de energias físicas, mentais e espirituais guiadas pelo mais puro dos sentimentos, o amor. Esclarecemos ainda que essa energia amorosa auxilia no reequilíbrio dos pensamentos e emoções, restabelecendo a harmonia íntima. Dessa forma, o passe deve ser utilizado quando houver necessidade ou até que se sinta reequilibrado. Nesse momento, daremos início à aplicação do passe. Por favor, pedimos que em um ambiente tranquilo se coloque de forma confortável, feche os olhos e respire de maneira branda e serena.
para que dessa forma possamos sentir a presença do nosso Deus de amor, Senhor da vida e da misericórdia. Senhor Jesus, irmão amado, o qual nos sintonizamos nesse momento, mentores espirituais dessa casa, rogamos que nesse momento desça sobre todos nós os fluidos salutares e benéficos necessários ao nosso reequilíbrio do corpo físico, mental e espiritual. Senhor meu Deus, permita que os bons espíritos que me cercam me amparem nos momentos de dificuldade, que eu tenha a força necessária para continuar a caminhar no sentido do bem, do amor e da caridade. Traz, Senhor, a cura para os males do corpo e da alma. Mas se não for o momento, traz o refrigério necessário para que eu continue a caminhada. Que os nossos amigos espirituais possam visitar os nossos lares, abençoando a cada um em que lá se encontra, trazendo a alegria de viver, a paz, a harmonia, e que cada um possa celebrar o amor do Mestre Jesus em seus corações. Que também os mentores espirituais possam visitar nossos ambientes de trabalho, visitando a cada canto, levando a tranquilidade, a fraternidade e a serenidade. Que esses bons fluidos se estendam para cada um de nós, amigos e familiares, trazendo o conforto que tanto desejamos, a coragem e a fé para continuarmos a nossa estrada evolutiva. Nesse momento, em que estamos chegando nos momentos finais do nosso passe, convido todos vocês para fazermos a oração que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. E nesse momento, calmamente, abre os olhos, retrocedendo ao nosso ambiente em paz e com vibrações fraternais. E agradecidos que somos ao nosso Mestre Jesus e aos mentores espirituais dessa casa, damos graças a Deus, a Jesus, e que assim seja. Obrigado, Senhor.